ter uma semana de bênção, de vitória em nome de Jesus, amém? Eu já vou começar a minha semana amanhã com vitória, graças a Deus que Deus tem preparado algo para mim nos dias de amanhã em nome de Jesus, amém? Estenda sua mão para cá, graças a Deus. Vamos estar orando para a vida do pastor. Nós não vamos estar apresentando a vida do pastor, que ele já é apresentado já, graças a Deus. Amém? Vamos estar orando para Deus abençoando a vida dele, usar como instrumento, como bênção sobre nossas vidas. Que Deus venha falar conosco, nos encher da palavra que salva, que liberta, que cura, a palavra que te dá ânimo quando você está sem desânimo, te dá alegria quando você está triste, uma palavra de bênção, em nome de Jesus. Amém? Oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus, Pai amado, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus, apresente o teu servo, pastor Sérgio, em tuas mãos, Deus, o qual vai ministrar a tua palavra nessa noite, nas nossas vidas, ó Pai, usa ele, Pai, com ousadia, com autoridade, derrama a tua graça, a tua unção, que seja, Pai, guia de bênção para nossas vidas nessa noite, em nome de Jesus, usa, Pai, nessa noite com autoridade, Pai, fala conosco através da tua palavra, Senhor, a tua palavra, Senhor, que nos liberta, Pai, de todo mal, a tua palavra que dá vitória, em nome de Jesus, ó Pai, abençoa, Pai, teu povo nessa igreja também nesta hora, Deus, ouvir a tua palavra e aprender de ti, e sair daqui nessa noite, Pai, mais que vencedor em nome de Jesus, ó Pai, abençoa a tua igreja, Pai, abre nossos ouvidos espirituais, Pai, que possamos ouvir o Senhor falar nessa noite, e guardar a tábua em nosso coração, Pai, a tua palavra, Senhor, usa o teu servo nessa noite, Deus, abençoa, leva a tua graça, Pai, da tua bênção, em nome de Jesus, para que nos cremos na vitória, em nome de Jesus, a igreja, amém? As palmas ao Senhor. Filipenses, capítulo de número 4. Aleluia! Meu Deus, grande Deus! Filipenses, capítulo 4. Vamos ler a partir do versículo de número 1. Diz assim: versículo de número 1, capítulo 4. Portanto, meus amados irmãos, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estai firmes no Senhor, amados. Rogo a Evódia e rogo a Síntique que sintam o mesmo no Senhor, e peço que também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho, e com Clemente e com os outros cooperadores cujos nomes estão no livro da vida. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade, ou seja a vossa moderação notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Não estejais inquietos ou ansiosos por coisa nenhuma, por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração, súplica, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisto pensai. Pode sentar, irmãos. Glória a Deus. Deus abençoe. Irmãos, eu tenho percebido, eu tenho notado que nesses últimos dias, eu não sei se são só nesses últimos dias ou se sempre foi assim. Provavelmente a história ela nos reserva muitas coisas que estão ocultas e que muitos de nós não conhecemos, talvez por negligência nossa mesmo, ou por causa do tempo, da nossa correria, o dia a dia que a gente não tem percebido. Mas eu tenho percebido que nesses últimos dias há um esforço muito grande, há um esforço gigantesco, eu diria que um esforço montanhoso de pastores que estão insistindo e cativando e
tentando até mesmo incentivar o teu povo, o povo das suas igrejas, em primeiro lugar, a estarem sempre presentes nos cultos, né? Sempre constantes nos cultos, buscando a Deus, porque isso fará bem para a saúde da alma deles. Outra coisa que eu tenho percebido é que há uma insistência muito grande com respeito às pessoas, incentivo, orientação. A gente está sempre orando, buscando sempre a Deus, seja na igreja ou seja em casa, não importa se é de madrugada, se é de tarde, de noite, meio-dia, não importa. Buscar sempre ao Senhor, estar sempre em oração, porque foi até Jesus quem disse: orai sem cessar, porque o espírito ele está preparado, mas a carne ela é fraca. Então eu tenho visto uma insistência muito grande também de pastores a estarem orientando as suas igrejas, a estarem fazendo leituras diárias da palavra. São incansáveis os discursos. Irmão, leia a Bíblia. Irmão, pega a tua Bíblia em casa, não deixa encostada não. Fala com Deus, pega a tua palavra, a Bíblia Sagrada e leia. Há uma insistência, a gente se torna até chato. Ô pastor enjoado, meu Deus do céu. Ô pastor chato, de tanto ficar falando. E aí quando se trata então em falar de oferta e disso, é mais chato ainda, mais enjoado ainda. E há uma insistência que se torna até uma insistência, um exagero, doentio, para ficar falando de oferta, de dízimo dentro da igreja, que até enche o saco das pessoas. E eu concordo, enche o saco mesmo, de tanto ficar falando de dinheiro, até parece que a igreja, ela está, o alicerce da igreja é dinheiro, de tanto que se fala nessa coisa que se tornou até nojento, de tanto que a gente ouve, tanto, tudo é dinheiro, dinheiro o tempo inteiro. E aí, mas há uma insistência que é salutar, isso é saudável, né? De estar insistindo com as pessoas, delas estarem orando, lendo a Bíblia, estarem presentes na igreja, fazendo um propósito com Deus, diante do altar do Senhor. E por que esse exagero? Porque há uma insistência muito grande e visível, patente, diante de todas as igrejas, porque essa insistência todinha. Eu me lembro que Paulo, quando ele está escrevendo uma das cartas dele, que é a carta que ele escreve aos Filipenses, aliás, ao povo de Éfeso, da igreja de Éfeso, ele, quando chega no capítulo de número 6, ele diz assim, no versículo de número 10, é um texto muito utilizado, ele diz assim: olha, no demais, irmãos meus, ele está falando, ele está instruindo a igreja, ele está orientando a igreja a estar presente na casa do Senhor, a estar diante do altar de Deus. E quando chega no capítulo 6 e no versículo de número 10, ele diz assim: no demais, isso as outras coisas que eu tenho para dizer, eu vou terminar por aqui dizendo: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos do Senhor na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, a fim de que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. E ele diz assim: porque nós não temos que lutar contra a carne nem sangue, a nossa luta é contra os principados, as potestades e contra as hostes celestiais da maldade. Quando ele está terminando essa relação e essa instrução para a igreja, ele termina dizendo: olha, depois de fazendo tudo isso, e tendo feito tudo isso que eu acabei de instruir vocês, de orientar vocês, tendo feito tudo isso, permanecei firmes no Senhor. Depois de você ter se revestido, depois de você ter orado, buscado, colocado o capacete da salvação, a sandália da salvação, toda a armadura de Deus, depois que você fez tudo que eu estou orientando você, a última coisa que você deve fazer é permanecer firme na presença de Deus. Eu gostaria, hoje, eu não quero ser enjoado, né? Mas eu preciso dizer algumas coisas aqui para você, e eu tenho certeza que vai fazer bem para a tua alma, vai ser saúde para os teus ossos, né? É medula para os seus ossos, saúde para o teu umbigo, como a Bíblia diz. E eu preciso de falar algo aqui que Deus colocou no meu coração. Eu vejo que Paulo, ele é um homem que ele se torna, para muitos que leem constantemente a Bíblia Sagrada, ele se torna até chato, por assim dizer, de tanto que ele insiste, que ele está falando de permanecer no Senhor, estar firme no Senhor, presente no Senhor, estar sempre constante. Eu gostaria de falar exatamente sobre isso. Eu gostaria de falar a respeito da inconstância
e os seus efeitos elásticos. Porque há uma inconstância muito grande na igreja, no geral, na igreja de Cristo. E não é só de membro de igreja, não. É de pastores, de obreiros, de presbítero, de apóstolo, de ancião, seja quem for. Há uma inconstância muito grande devido possivelmente às fraquezas, às lutas do dia a dia. E aí eu fico vendo e percebendo que Paulo, ele sempre, quase que sempre, quando está instruindo a igreja, ele diz: olha, tendo feito tudo isso, permanecei firme no Senhor. E tendo feito tudo isso que eu estou orientando, permanecei firmes no Senhor. E aí, às vezes eu fico observando quantas das vezes nós começamos um regime e não terminamos. Nós começamos a fazer uma caminhada e não terminamos. A gente começa a fazer um curso, seja na faculdade ou no cursinho, no Senai, e não terminamos. Muitos de nós começamos a fazer uma reforma na nossa casa e vai se arrastando. Muitos de nós começamos a fazer uma reforma no carro, começamos a fazer um tratamento médico e não terminamos. A gente entrega nas mãos do Senhor. Entregar na mão de Deus porque eu não aguento mais. Não é porque a gente não acredita que vai dar certo, é porque a gente perde o ânimo. E a gente não é inconstante só, questão de igreja. A gente é inconstante, a grande maioria de nós, inclusive eu, às vezes, sou inconstante em outras coisas também. Um propósito que eu tenho feito no meu coração, às vezes é uma academia que a pessoa começa a fazer uma academia, não é nem por causa de emagrecer, é pela saúde dela, pelo bem-estar dela. Ela começa, é um mês, 2 meses, no terceiro, pronto, acabou tudo. Quantas pessoas fazem um propósito e começam uma caminhada, fazer um estudo bíblico, e aí é uma semana, 2, terceira semana, quinta, já acabou também. Quantos de nós começamos um relacionamento com uma pessoa, e aí vai, daqui a pouco parou, aí começa com outro, no namoro, vai, acabou. Existe uma inconstância muito grande até mesmo nos casamentos. A pessoa ele começa, casou, aí 1 ano, 2 anos, pronto, aí acabou outro e outro. É uma inconstância, ele não permanece. Existe sim um esforço muito grande, um esforço gigantesco da parte desse homem aqui, Paulo, de estar instruindo a igreja, orientando a igreja, o tempo todo ele falando as mesmas coisas. Ele até diz muitas das vezes: eu não me canso de escrever as mesmas coisas para vocês. Eu sei que talvez vocês já não aguentam mais me ouvir falar as mesmas coisas, mas eu não me canso, porque eu sei que isso vai fazer bem para você. E aí Paulo diz assim: eu preciso de orientar vocês a respeito da vida. E aí eu fiquei observando, e eu fiquei olhando e pedindo a Deus uma orientação para essa noite de hoje. Por que é que Paulo insistia tanto? Por que é que o Espírito de Deus, através da pessoa de Paulo, insistia tanto para as pessoas permanecerem no Senhor, estarem ali sempre firmes e constantes no Senhor? Porque é que havia uma insistência muito grande de Paulo de ficar falando todo dia a mesma coisa, e falando: fica firme, não sai da presença de Deus, permaneça firme, tem um propósito no coração, permaneça firme em primeiro lugar. Sabe por quê? Essa insistência gigantesca no coração de Paulo, de ficar falando para a igreja permanecer firme no Senhor. Sabe por quê? Primeiríssimo lugar, porque a alegria produzida pelo mundo, a alegria produzida por este mundo, ela é ilusória, ela é azeda, fantasiosa, frágil e maldita. A alegria produzida pelo mundo é ilusória, azeda, fantasiosa, frágil e maldita. Em nome dessa alegria, muitos estão se perdendo. Leia o texto que nós acabamos de ler, Filipenses capítulo 4, se você não fechou a Bíblia. Diz assim, versículo 1, capítulo 4, versículo 1: portanto, meus amados e muito queridos irmãos, a minha alegria e coroa, estai assim firmes no Senhor, amados. Deixa eu te dizer uma coisa aqui, deixa eu te dizer algo, preste bem atenção. Sabe por que é que eu não volto lá para o mundo para experimentar novamente as coisas, aquilo que o mundo tem para me oferecer? Eu não volto para o mundo novamente, não é porque eu tenho medo do inferno, de ir para o inferno, tenho medo do diabo.
Eu não volto para o mundo novamente, porque ao fazer a escolha de voltar para o mundo e viver tudo que um dia eu viver, que um dia eu já vivi, eu estaria fazendo uma escolha irresponsável. E toda escolha irresponsável tem desdobramentos negativos na vida do homem. Eu não volto para o mundo, não é que eu estou com medo do diabo, eu não estou com medo do macumbeiro, do feiticeiro, não é isso. Eu não volto para o mundo, porque voltar e viver no mundo é viver uma vida irresponsável e incompetente. Eu não volto de novo para a porta do bar, para o jogo como antes, não é porque eu tenho medo do inferno, não é porque eu tenho medo do diabo. Eu não volto para o mundo novamente, para a porta do bar, para o jogo, primeiríssimo lugar, porque eu dou muito valor ao suor do meu rosto. Segundo lugar, a Bíblia diz que eu não devo gastar dinheiro com aquilo que não é pão. Toda escolha tem desdobramentos no mundo espiritual, seja ela positiva ou negativa. Terceiro lugar, sabe por que eu não volto para o mundo? Porque as minhas decisões, elas determinam o meu futuro e também o meu destino. Tudo que eu escolho aqui agora, as escolhas que eu faço hoje, tem desdobramentos amanhã. Pode parecer bom agora. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 14, versículo 12: existem caminhos que para o homem parece que é bom, parece que é direito, mas o fim dele são caminhos de morte. Outra coisa, sabe por que eu não volto para o mundo novamente? Porque a Bíblia diz que eu devo fugir da aparência do mal. Às vezes eu olho para algo e penso, será que é bom ou não? Na dúvida, eu fujo. Eu devo fugir daquilo que parece mal, quanto mais daquilo que é mal. Aquilo que pode, aos olhos dos homens, me prejudicar, aquilo que parece, diante da mensagem da Bíblia Sagrada, é a aparência do mal, traz em si, no seu organismo, alguma coisa que pode me prejudicar, eu fujo e corro. Você sabe por quê? Que eu não trago a minha esposa? Não porque eu sou pastor e pastor não pode fazer isso. Se é pastor, você não pode. Ah, é? Não, não é por isso. Eu não faço isso, em primeiro lugar, irmão, primeiríssimo lugar, porque eu tenho uma dignidade e eu tenho que preservar essa dignidade que Deus me deu. Segundo lugar, eu não faço isso porque eu tenho uma aliança com ela, e essa aliança precisa de ser preservada. Tem uma aliança que foi feita entre eu e ela. Em terceiro lugar, eu a amo e a respeito. Não é porque eu tenho medo de ir para o inferno que o diabo vai me matar, não. O meu compromisso, antes de ser vertical, é horizontal. Antes de eu querer ter um relacionamento vertical, que é entre eu e Deus, eu preciso de ter um relacionamento horizontal. E esse relacionamento é contabilizado por Deus. Você sabe por que eu não trago minha esposa? Porque eu tenho uma filha e quero que ela olhe para mim e tenha orgulho do pai que ela tem. Eu não estou com medo do diabo. O diabo, irmão, ele já está vencido pelo sangue do Cordeiro. Eu tenho o nome de Jesus na minha vida e tenho que preservá-lo também. Deixa eu te dizer uma coisa. Sabe por que eu não faço isso e tantas outras coisas mais? Não volto para a porta do bar, não volto para o mundo novamente. Não é porque eu sou pastor. Sabe por quê? Porque eu não quero entristecer o coração do amante da minha alma, do meu Senhor que me chamou, que me resgatou. Eu quero fazer com que o Senhor olhe para mim e diga: neste daqui eu confio, nele eu boto fé nele. A Bíblia Sagrada nos diz que ai daquele que destruiu o templo do Espírito Santo. A Bíblia Sagrada diz que nós não devemos nos conformar com este mundo, irmão. Romanos capítulo 12: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai a vossa mente, o vosso entendimento, pela renovação da vossa mente e do vosso entendimento. Não tome a forma desse mundo, o modelo desse mundo, porque a alegria desse mundo é ilusória, é azeda, fantasiosa, frágil e maldita. Maldita por quê? Porque o fim dessa alegria produzida pelo mundo é o inferno. Você vai ser tomado de si mesmo. Você sabe por que eu não tento ganhar dinheiro fácil? Não é porque eu não sei, eu sei. Eu não faço isso, não é porque eu tenho medo da polícia, que eu vou para a cadeia. Eu não faço isso porque eu não tenho dinheiro.
direito como cidadão de assim fazê-lo. A Bíblia Sagrada diz, irmão, que quem planta vento colhe tempestade. Eu preciso de plantar uma semente aqui hoje, a fim de que eu venha colher ela amanhã. Outra coisa, você sabe por que eu não vou para o mundo e tentar uma vida para ganhar dinheiro rápido e fácil? Porque tudo que vem rápido e fácil vai embora fácil também. Sabe por que eu não faço isso? Porque a Bíblia Sagrada diz em Lucas capítulo 12, versículo 2, que não existe nada, não há nada encoberto que não seja revelado, e nem oculto que não seja sabido. Não tem nada oculto que não seja revelado, irmão. Não tem absolutamente nada encoberto que não haja de ser descoberto. Todas as coisas, diz a Bíblia, estão nuas e patentes diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar conta. Querido, permaneça presente na casa de Deus, que você vai ver que o que Deus tem para você é bem melhor. Muito melhor. Diante dos olhos de Deus, nada escapa. Porque é que a alegria deste mundo é azeda, é ilusória, é frágil, fantasiosa, maldita. Por quê? Sabe por quê? Porque ela é temporal. Ela é temporal. Isso é, ela passa, é só por um tempo. A alegria produzida pelo mundo é o forró, é a música, é a droga, é a bebida, é as baladas. Isso daí produz alegria, produz, é verdade. É verdade. Produz alegria. Agora, essa alegria é maldita, porque o fim dela é a morte. Agora, existe uma alegria, tem uma alegria que é eterna. Ela é eterna e esta só Jesus pode dar, irmão, só Ele. Só Jesus pode dar a verdadeira alegria para o homem. O homem, por mais que ele corra, por mais que ele fuja, Jesus disse em Lucas capítulo 6, versículo 23 em diante, ele diz que a alegria produzida pelo mundo é maldita. Maldita. A alegria autêntica, preste atenção, a alegria autêntica e verdadeira só pode ser encontrada na fonte, e essa fonte tem um nome, irmão, é o nome de Jesus. Só Ele é a alegria que é produzida pela vida de Deus, na vida da gente. Alguém já dizia, eu vou repetir isso aqui, alguém já dizia que você pode ter nascido na igreja, ser criado na igreja, ser ensinado na igreja, ser batizado dentro da igreja, morrer dentro da igreja, ser sepultado dentro da igreja e acordar dentro do inferno. Se você não nascer de novo, irmão, é só Jesus que pode salvar o homem. Aleluia. Só Deus pode mudar a vida de todo e qualquer ser humano. Paulo, ele está orientando a igreja, louvado seja Deus. Paulo está orientando a igreja desse modo, porque a sua vida e a sua caminhada é uma carta aberta. A sua caminhada com Deus é uma carta aberta. Eu conheci um rapaz que ele sempre dizia assim para mim: Sérgio, a minha vida é um livro aberto com muitas páginas arrancadas. Esse daqui não. A vida dele é transparente. A vida dele, se podia abrir, olhar para Paulo e ver nele a pessoa de Jesus. Assim como Jesus dizia, aliás, é Tiago que diz, se não me falha a memória, que se alguém diz ser seu discípulo, deve andar como ele andou, andar da maneira que ele andou. E a vida desse homem, Paulo, sofre influências tamanha que a sua vida é uma carta aberta. Não tem nada para esconder, irmão. Não tem nada que ficar chichando pelos cantos. Não precisa de esconder nada. Pode ver, olha, pode olhar, não tem problema nenhum. E se tem, eu estou dizendo que o cordeiro na minha vida, existe alguém que está do meu lado, que me ajuda nessa caminhada. Paulo, enquanto ele escreve isso aqui, quando ele está orientando a igreja a permanecer firme no Senhor, de dois, ou ele está acorrentado um outro soldado, que era a cultura da época. Existia a algema, e a algema era colocada no Paulo e no prisioneiro e no soldado. Paulo não arredava um pé, tinha que levar o soldado junto com ele. Aonde ele ia, estava algemado ao soldado. E Paulo está escrevendo e dizendo: permanecer firme no Senhor. Ou ele está acorrentado num soldado, ou no mínimo o soldado está atrás dele, sombra dele o tempo todo. Onde vai Paulo, o soldado vai atrás. Paulo vai para cá, ele vai atrás o tempo inteiro. Está dentro de uma cadeia e ele não está reclamando da vida. Pelo contrário, ainda assim ele permanece fiel e cativando o povo a permanecerem firmes, constantes e inabaláveis no Senhor. Você pode glorificar o nome do Senhor, irmão? Porque Deus dá condição para a gente sobreviver diante da vida, irmão. Deus tem poder para isso.
você lida com a vida é a maneira com que a vida vai lidar com você. Eu sempre digo isso. Irmãos, na Bíblia Sagrada, mandamentos não são obrigações. Na Bíblia Sagrada, mandamentos não são obrigações e muito menos imposições. Eu não faço porque eu devo que fazer, eu tenho que fazer, não. Mandamentos não são imposições e muito menos obrigações, são conselhos de um pai amoroso e bom que nos quer bem e que sabe, se a gente continuar nesse caminho, no caminho errado, no caminho que o mundo tem para dar, a gente acaba no inferno, a gente acaba se perdendo na vida. Por diversas vezes o Senhor disse a Israel: ah, se o meu povo me ouvisse, ah, se o meu povo me ouvisse, escutasse os conselhos que eu tenho dado para eles. Nessa igreja aqui, irmão, na carta que Paulo escreve aos Filipenses, havia várias condições em Filipos, várias. Primeiro, havia uma atmosfera pagã e consumista, gigantesca. Segundo lugar, havia uma pressão da oposição religiosa. Terceiro lugar, havia uma opressão maligna constantemente agindo contra aquela igreja, o tempo inteiro. E havia também conflitos internos. Conflitos internos. Pessoas que brigavam consigo mesmo, que lutavam dentro de si mesmo, pesadelo, visão noturna, inquietações dentro de si mesmo. Escute, mulheres, havia mulheres em Filipos que Paulo as considerava como homens. Tamanho era o envolvimento dessas mulheres na obra de Deus, irmão. Tamanho era o envolvimento dessas mulheres. Quando Paulo se refere a um companheiro dele, que ele está escrevendo aqui, nesse texto que a gente acabou de ler, quando ele se refere a esse companheiro, que ele não cita o nome, ele diz assim: olha, tem um companheiro meu, esse companheiro é companheiro de trabalho. Ele diz assim, e no original o trabalho é jugo. Esse companheiro é companheiro de jugo. Ele não está pegando carona, ele não está pegando rabeira, não, ele está junto com Paulo, se dando pela causa, ele está investindo no mesmo propósito, no mesmo projeto. Querido, o que Deus tem para a vida da gente é muito maior do que a gente imagina, irmão. É muito maior e muito melhor. Deixa eu te dizer, por isso que Paulo insiste em dizer: permanecei firmes e não cedam em nada. Permanecei firmes e não cedam em absolutamente nada. Recebe essa palavra no teu coração, irmão. Permanecei firme e não cedam em nada. Se alguém fizer uma proposta para você ganhar dinheiro fácil, permanecei firme e não cedam em nada. Se alguém fizer uma proposta extraconjugal para você, homem, não ceda em nada. Se alguém fizer uma proposta extraconjugal para você, mulher, não ceda em nada. Permaneça firme na presença de Deus. Porque o que Deus tem para você é grande. Você pode dar uma salva de palmas para Ele. O que Ele tem para você é grande, meu irmão. Não ceda em nada. Não ceda em nada, irmão. Não abra mão daquilo que Deus tem dado para você. Não abra mão, irmão. Ouça o que eu estou te dizendo. Não abra mão do que Deus tem para você. Porque o que Deus tem para você é muito maior do que você imagina. Querido, deixa eu te dizer, eu preciso registrar isso aqui hoje. Pode o mundo inteiro ao seu redor estar no deserto, Deus fará chover no teu deserto. Deus tem poder para isso. Deus fará chover no teu deserto. A Bíblia diz que se creres verás a glória de Deus. Porém, permanecei firme e não ceda em nada. Não ceda em área nenhuma da tua vida. Não sai da palavra, irmão. Examine, se sair fora da palavra, não aceite. Deus vai abrir outra porta para você. Deus vai te honrar em outro lugar, e o nome do Senhor vai ser glorificado na tua vida. Não ceda em nada, irmão. Permaneça na presença de Deus. E aí Paulo diz assim: vocês têm que permanecer firmes, mas não é em vocês mesmos. Permanecei firmes no Senhor. Porque você não consegue sozinho. Você não tem capacidade para vencer o mundo, não. Só Jesus, só o Espírito Santo, só a palavra. Permanecei firmes no Senhor. E aí sim, você vai ver o que Deus pode fazer na tua vida. Em primeiríssimo lugar,
A alegria desse mundo é ilusória, azeda, fantasiosa, frágil e maldita. Por que é que Paulo está insistindo? E por que é que o Espírito Santo de Deus insiste tanto em falar? Segundo lugar, sabe por quê? É porque um olhar despretensioso, um coração doce, um espírito gentil e bem equilibrado sempre te servirá de bom testemunho da tua fé. Vamos para o texto? Versículo número 5, vamos lá. Seja a vossa moderação notória de todos os homens. Eu vou repetir. Seja a vossa moderação notória diante de todos os homens. Um olhar despretensioso, desinteressado. Já viu aquelas pessoas que só se relacionam com a outra interessada em alguma coisa? Chega na igreja, um microempresário, pronto, o resto é tudo colocado de lado, o empresário, ô meu irmão, você é bem-vindo no meio da gente, a sua oferta. Quer dizer, vem cá, eu sei o que eu estou falando, meu irmão, eu nasci em igreja. O empresário, pronto, ele é chamado, vem na minha casa para a gente comer uma pizza, para a gente almoçar. Aí a igreja agora acabou o resto, mas não, o microempresário, o super mega empresário, agora em primeiro lugar. Já ele vai ser levantado, obreiro, apóstolo na igreja, já, para não perder ele, já, porque ele é bom no negócio. Só que não tem chamado, às vezes estraga a pessoa. Às vezes Deus até trouxe a pessoa para a igreja, mas é para contribuir, para ajudar, mas não é para levantar em nada. Mas aquele desejo, aquela vontade toda. Alguém já dizia que um espírito calmo e tranquilo pode tranquilizar almas agitadas. Um coração com um olhar despretensioso, um coração doce, um espírito gentil e bem equilibrado sempre nos servirá de propaganda da nossa fé. Não precisa de falar, eu sou crente, eu sou humilde, olha, eu sou muito humilde. Pronto, já deixou de ser humilde, já deixou de ser humilde. Não, eu quando faço, comigo, a minha palavra tem isso. Pronto, já deixou de ser humilde, já atrapalhou tudo. E quando a Bíblia Sagrada nos diz, o que Paulo está dizendo aqui, que a nossa moderação seja conhecida de todos os homens, o que Paulo está dizendo é que o indivíduo que tem o seu temperamento verdadeiramente controlado pelo Espírito Santo jamais entrará em disputas e em contendas. É o que ele está dizendo aqui no texto. Porque os desejos dele são controlados pelo Espírito Santo. O que ele olha, a maneira com que ele olha, é um olhar despretensioso. Ele não está com intenção, ele quer amizade com a pessoa. Ele não quer o que a pessoa tem, ele quer a pessoa. Ele quer a amizade com ela. Deixa eu te dizer, dentro do meu lar, o Espírito de Deus precisa reinar, irmão. Dentro da minha casa lá, a bandeira de Cristo tem que ser erguida dentro daquela casa. O Espírito de Deus tem que ter a primazia. Logo de manhã, quando acordar, prioridade, Deus, prioridade, Deus, prioridade, Deus. Coloca Deus na tua frente, você vai ver que a tua vida vai mudar. Eu tenho certeza disso. Tudo que você fizer, fala com Deus, você vai ver que as coisas podem mudar dentro da tua casa. A começar lá dentro. A Bíblia diz em Provérbios, capítulo de número 15, e o versículo de número 1, que uma resposta branda, ela acalma toda a ira. Alguém já dizia que cristianismo é um doce chamado a uma doce revolução neste mundo cemitério. Cristianismo é um chamado a doce revolução, não a revolução de Che Guevara, não, aquela não, uma revolução doce neste mundo cemitério. Esse homem, Paulo, tem orgulho da igreja, do tipo de igreja que ele está produzindo, que ele está gerando. Sabe por quê? Porque não tem crentes tendenciosos, pretensiosos, desejosos pelo que é do outro, para tomar o lugar do outro. Não tem crente que é tendencioso, contendeiro, imaturo, infantil, não. Tem gente imatura. Paulo está longe da igreja, e ele ouviu falar que a igreja permanece firme, constante, todo mundo junto na presença do Senhor. Aleluia. Crente tendencioso é um perigo, irmão. Crente tendencioso e contender é um veneno para a igreja. Eu espero que muita gente me veja e saiba e ouça o que eu estou ouvindo aqui, o que eu estou falando aqui. Crente contendeiro, tendencioso, precisa de
passar pela mão de Deus para começar de novo, descer na casa do oleiro e Deus amassar ele, quebrar ele todinho e começar do zero. Há uma necessidade disso. São crentes que estão aqui firmes no Senhor, que se dão pela causa, a despeito de Paulo estar presente ou estar ausente. Eles estão presentes na casa de Deus, firmes no Senhor, porque eles têm um alvo e um ideal, irmão. Já desse eu estava vendo uma foto na internet. Tinha uma serpente, desenho de uma cobra. Só que a cobra estava de aparelho dentário e dando um sorriso assim. Mas estava bonita, a serpente estava maior. E a frase estava embaixo assim: de que adianta mudar o seu sorriso se o teu veneno continua o mesmo? Tem muita gente que continua destilando o veneninho de um lado do outro, de uma maneira ou de outra. Queridos, deixa eu te dizer uma coisa. Deus é soberano e está acima de todas as coisas. Em suas mãos habita todo o poder. Guarda isso no teu coração. Deus tem o controle de todas, absolutamente todas as coisas. Pode dormir tranquilo, que Deus vai cuidar de você, Deus vai guardar você, a tua família está na mão de Deus. Entrega na mão de Deus, você vai ver o que Deus pode fazer. Deixa eu te dizer, perguntaram para Paulo, como que a gente vai fazer? Como é possível permanecermos firmes no Senhor em meio a tanta tribulação? Sabe o que Paulo responde? Sabe o que ele disse? Regozijai-vos no Senhor. A resposta para a sua pergunta: como que eu vou ficar feliz, pastor? Como é que pode? Isso não está na minha pele. Paulo diz: regozijai-vos no Senhor. E ele diz ainda mais: regozijai-vos sempre no Senhor. Por quê? Porque é no Senhor, irmão. Coloca a tua mente em Deus, alimenta a tua mente com coisas boas. A Bíblia diz: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Para de pensar em morte, desgraça. Para de pensar nessas coisas. Desliga aquela televisão, fala com Deus, dobra o teu joelho, leia a Bíblia, ora, busca a Deus. Você vai ver que a tua vida muda. Você vai ter saúde no corpo e saúde na alma. Saúde no corpo e saúde na alma. Permita-me eu lhe dizer uma coisa nessa noite: as suas lutas e as suas adversidades não são maiores do que Deus. O teu Deus é eterno, as tuas lutas não são. O teu Deus é poderoso, as tuas lutas não são. O teu Deus reina, as suas lutas não reinam. Elas passarão. O teu Deus está no controle de todas as coisas, as tuas lutas não estão. Deixa Deus dominar a tua vida. Deixa Deus controlar a tua vida. Você vai ver que a tua vida muda. Alguém já disse que nada, absolutamente nada que é externo ao homem pode destruir a vida dele. Isto é, não é luta, não é adversidade que destrói a gente. É a maneira com que a gente lida com as lutas e com as adversidades. É verdade. É a maneira com que a gente trata com aquela luta. São probleminhas pequenininhos que a gente faz dele uma montanha, uma bola de neve. Eu me lembro que eu disse algo aqui alguns dias atrás, que a respeito de você estar futucando uma espinha e mexe demais, aquela espinha vira um tumor. Tem muita gente assim, dentro da igreja, não confia em Deus, não acredita em Deus, não conhece o poder que Deus tem, não precisa ficar futucando as coisas pequenininhas, irmão. Quanto mais você mexe, mais cheira mal. Entrega nas mãos de Deus, fala com o Senhor, porque Ele tem uma resposta para a tua vida. Eu quero dizer para você que a vida de um homem, preste atenção nisso que eu vou te dizer, a vida de um homem não consiste nos bens que ele possui. A vida de um homem, o valor de um ser humano, não consiste dos bens que ele possui, de jeito nenhum. Os altos e baixos da vida de um verdadeiro cristão, os altos e baixos da vida não pode afetar o nível de espiritualidade daquele que é nascido de novo. Não pode. Eu vou repetir isso aqui. Os altos e baixos da vida de uma pessoa não pode afetar o nível de espiritualidade de uma pessoa que é nascida de novo. Ele sabe quem Deus é, ele conhece a Deus, a vida dele está na mão de Deus, haja o que houver, ele não sai da presença de Deus de maneira nenhuma, porque ele sabe que Deus é fiel e na hora certa algo vai acontecer para a vida dele, alguma coisa Deus vai fazer, e Deus tem poder para fazer. Quem sabe hoje, quem sabe amanhã, ano que vem, eu não sei, o mês que vem,
A tua vida não termina por aqui. Não se deixe ser levado pela circunstância. Havia um hino antigo que dizia: não olhe para a circunstância, não. Olhe para o teu amor, o seu grande amor. Não te guie por vistos. A Bíblia Sagrada diz que nós não vivemos por visto, nós vivemos pela fé. Pela fé no Filho de Deus, irmão. E se Ele venceu, eu também vou vencer. Se Deus venceu, se Jesus venceu, eu também vou vencer. Sabe por quê? Porque a última palavra vem de Deus. A última palavra do Senhor. Deixa eu te dizer, irmãos, o que o Senhor pede da gente é apenas que sejamos companheiros. Isso daqui é tão importante quanto tantas as coisas que eu já disse. O que Deus pede de mim e de você é que sejamos irmãos de verdade, amigos de verdade, irmão. Quando Jesus disse em João, Ele disse assim: um novo mandamento eu dou para vocês. Que mandamento é esse? Que vocês amem uns aos outros. Olha a profundidade disso. O que Jesus está dizendo de amor é ser parceiro, companheiro na estrada da vida. Respeite o teu irmão, respeite os limites do teu irmão. Para de olhar o defeito do outro. Olhe para Jesus. O teu irmão, ele tem defeito, ele tem inquietações, ele tem problema. Não olha, não. Seja parceiro dele, seja mão amiga. Tu és guardador do teu irmão, a Bíblia diz. Queridos, o que Deus quer é apenas que sejamos amigos e companheiros de verdade, sem pretensão. E que a nossa vida, juntos, seja um testemunho diante dos olhos dos homens. Que Deus pede da gente. A Bíblia diz em Filipenses capítulo 2 e 3. É só ler, está aí, está fácil. Que nós devemos considerar o nosso irmão superior a nós. Eu não posso me achar melhor. Eu sou melhor, eu canto bem, eu faço bem, eu sou maior, eu ganho mais, eu sou isso, sou aquilo. Eu sou não. Se tem alguém aqui que é, irmão, é esse daqui, ó, só Jesus. Ele é uma coisa, ele é digno de honra, de glória e de louvor. Toda honra é dele, não. Todo louvor é para ele. Ele é. Aqui ele faz e aqui ele brilha. Só o nome de Jesus tem que brilhar na minha vida. E o que Deus pede da gente. E quando Paulo fala de homens e de mulheres que estão junto com ele, Paulo fala de gente. E ele até cita, ele não cita o nome, mas ele fala: esse homem que está comigo é companheiro de jugo. Ele está junto comigo nas lutas. Ele é uma inspiração para mim. Esse sujeito não para. Ele está em todas. Ele não está me segurando no meu paletó e eu arrastando, não. Ele está junto comigo em todas. Ele é uma inspiração para o meu ministério. Ele é alegria para mim. Amados, está aqui no texto. Amados, minha alegria me coroa. Ele tem prazer, irmão, naquilo que ele está produzindo. Deixa eu te dizer, a alegria é um aspecto do Espírito Santo. A alegria é um aspecto do Espírito Santo. Aliás, a alegria é subproduto de uma vida espiritual desenvolvida. A alegria é subproduto do desenvolvimento espiritual da vida de uma pessoa, porque ela não depende de coisas para ser feliz. Ela depende da pessoa de Deus na vida dela, de Deus dentro da casa dela, no casamento dela, na alma dela, dentro da empresa onde ela trabalha. Ela depende de Deus para ser feliz. Felicidade não se compra. Felicidade não se encontra numa esquina. Felicidade tem um nome, e este nome é Jesus Cristo, Senhor. Você pode dar uma salva para Ele, para Ele. Só Ele é Senhor, verdadeiro Deus. Já estou terminando. Deixa eu te dizer, quem é verdadeiramente íntimo de Deus não depende de circunstâncias para ser feliz. Quem é verdadeiramente íntimos de Deus não depende de circunstâncias para ser gentil, para ser doce, para ser amigo, para ser companheiro, para ser humilde. Quem é verdadeiramente íntimo de Deus não depende da circunstância para poder estar na casa de Deus ou não. O texto que nós acabamos de ler diz: regozijai-vos sempre no Senhor. Regozijai-vos sempre, porque é no Senhor que está a nossa vitória, irmão. É no Senhor que está a nossa alegria. Existe aqui uma menção a nós volvermos os nossos olhos para o futuro, visando o bem último da nossa alma. Fiz, irmão, o que tem lá na frente. Para de olhar o aqui e agora. Aqui é só uma passagem. Já nós iremos embora e encontraremos com o Senhor dos ares. Irmão, o que Deus tem para a gente é muito maior do que a gente imagina. Estou a caminho do fim. Porque é que Paulo está dizendo que o povo deveria continuar presente na presença de Deus, firmes e constantes na
Não, constantes na presença de Deus. Sabe por quê? Porque o texto diz: perto está o Senhor. Versículo 5, última parte. Perto está o Senhor. O Senhor está perto. Deixa eu te dizer, você pode até ser próspero a nível financeiro. Você pode até ser próspero financeiramente falando, e ser um miserável no âmbito espiritual. Você pode ter de tudo que um homem aqui nesse mundo tem, ser próspero e ser um miserável. Sabe por quê? Porque prosperidade aos olhos dos homens não é o mesmo que prosperidade aos olhos de Deus. Vida abundante aos olhos dos homens não é o mesmo que vida abundante aos olhos de Deus. É totalmente diferente uma coisa da outra. Prosperidade aos olhos de Deus tem tudo a ver com a satisfação da alma, irmão. Conviver bem com aquilo que você tem. Ser grato pelo pouquinho, porque a Bíblia diz: seja fiel no pouco, e no muito eu te colocarei. Tem gente que não é fiel nem um pouco. Imagine, pense se vai ser fiel no muito. Nem no pouquinho não é fiel que Deus está dando para ela, que Deus está dando para ele. Não é fiel. Você acha que vai ser fiel no muito? Mas não vai mesmo, irmão. Deixa eu te dizer, eu sou próspero. Não porque Deus está fazendo algo por mim. Eu sou próspero porque Deus já fez algo por mim. É diferente. Eu não faço boas obras para ser salvo. Eu faço boas obras porque eu sou salvo em Cristo Jesus. A Bíblia Sagrada diz em Efésios capítulo 2, em versículo número 8: pela graça sois salvos. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Pela graça sois. Sois não é será. Sois é ato, é agora, é já. Pela graça sois salvos em Cristo Jesus. Pela graça de Deus. Seja, portanto, a vossa moderação. Tem gente que não é moderado. Não é moderado para comer, para beber, para dormir, para trabalhar. Não é moderado para falar, fala demais ou fala de menos. Tem gente que não é moderado. Tem gente que não é moderado para fazer sexo todo dia, toda hora, o tempo inteiro. Fica doente. Tem gente que não sabe o que é moderação. Sabe por quê? A Bíblia Sagrada diz em Isaías capítulo 61, versículo 3, parte B: porque como carvalhos de justiça sois vós, plantados pelo Senhor. Carvalho de justiça. A Bíblia diz que como astros e luzeiros, assim sois vós, irmão, em meio a uma geração que está corrompida e perversa. A Bíblia diz em Mateus capítulo 5, versículo 13: sal da terra e luz do mundo, assim sois vós do Senhor. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. A Bíblia diz em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9: vós sois a geração eleita, sacerdócio real, nação escolhida, adquirida por Deus, a fim de que vades, anuncieis as grandezas daquele que te tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Assim sois vós do Senhor. Aleluia. Aleluia pela presença de Deus nesse lugar. Aleluia pela glória de Deus nesse lugar. A Bíblia diz em Efésios capítulo 5 e versículo de número 8: agora sois luz do Senhor. Aleluia. Sois luz do Senhor. Sois comprado pelo sangue do Cordeiro. A Bíblia Sagrada diz que havia uma cédula que era contra a minha vida e contra a tua. Ela foi gravada na cruz do Calvário. Eu sou comprado pelo sangue do Cordeiro. Sou chamado por Ele. E Deus tem uma obra na minha vida. E eu não vou desistir dela, porque vale a pena dar beleza. Vale a pena dar isso. A Bíblia diz, 1 João capítulo 1, versículo 7. Diz assim: se andarmos na luz, como na luz Ele está, nós temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, Ele nos purifica de todo pecado, todo. O que Deus pede da gente é que sejamos amigos, irmãos. Terceiro lugar, você deve ser terminar. Terceiro lugar, que é que Paulo insiste tanto com a igreja, para permanecer firme, constante na presença de Deus, que nós somos chamados à consciência de quem Deus é, e também a desdemonização do sagrado. Deus, versículo 6, 7 e 8, não é? Não estejais inquietos por coisa nenhuma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração, pela súplica, pela ação de graça, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações, os vossos entendimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama,
se há alguma virtude, se há algum louvor, nisto pensai. Fomos chamados à consciência de quem Deus é. Irmãos, o cristianismo é um chamado à disciplina. Precisamos de nos disciplinarmos. Por muitas e muitas vezes Deus se lamentou, olhando para Israel, dizendo: ah, se o meu povo me ouvisse. Guarda essa palavra no teu coração. Ah, se o meu povo me ouvisse. Cristianismo é um chamado a desentupirmos a fossa da nossa vida e vivermos para Deus, irmão. A nossa vida precisa de ser uma carta aberta, ao ponto de todos olharem para nós e dizer, e nem não nós dizemos, mas os homens dizerem: ali tem o nome de Deus, ali tem uma mulher de Deus, ali tem uma igreja de Deus, vale a pena. O coração verdadeiramente agradecido não se dispõe de tempo para críticas e gratidões, irmão. Um coração verdadeiramente agradecido, nele reina a paz e não a guerra. Ele dorme tranquilo. Um coração verdadeiramente agradecido alimenta a sua mente com coisas boas, com aquilo que é bonito, aquilo que é amável. Deixa eu te dizer, não levanta suspeita de ninguém, irmão. Você não conhece a vida do outro. Não se importe com crítica de ninguém. Não se meta na vida de ninguém. Não se sinta aliviado pela desgraça do outro. Isso não é cristianismo, irmão. Deixa eu te terminar dizendo: a consciência de quem Deus é me diz que a sua correção é boa. Me corrija, Senhor. A consciência de quem Deus é me diz que a sua exortação é boa e fará produzir em mim amabilidade, compaixão ao próximo. A consciência de quem Deus é me diz que vale a pena andar com Ele e vale a pena receber a sua correção com um bom ânimo. Por quê? Por que isso? Porque quando o Senhor corrige é porque Ele ama. Se Ele ama é porque Ele corrige. Se Ele está corrigindo, dê glória a Deus, porque vale a pena andar com Deus. Deixa eu te dizer, se a consciência de quem Deus é diz que vale a pena e é bom ser corrigido por Deus, Senhor, corrige-me, por favor. Exorta-me, ó Deus. Bate-me com o teu chicote de amor. Bate-me, Senhor, com o teu chicote de amor. E a cada chicotada é um passo a mais para longe do abismo que me cerca. Por isso, eu entrego a minha vida nas mãos de Deus, nas tuas mãos, porque eu sei em quem eu tenho crido, eu sei e tenho consciência de quem Deus é. Eu não me deixarei ser soterrado, eu não me deixarei ser seduzido pelo mundo. Os demônios que me cercam não terão poder sobre mim, os satanases que me rodeiam não terão acesso sobre a minha alma, porque existe um Deus no céu que é Pai, que é Senhor da minha vida. Não terão poder sobre a minha vida está escondida em Deus. Alguém já dizia que os nossos inimigos só são grandes e gigantes porque nós queremos lidar com eles de joelho. Se coloca de pé, meu irmão, porque Deus tem poder para mudar a tua vida e a tua história. Se coloca de pé hoje nessa noite, em nome de Jesus. Meus irmãos, se coloque de pé. Você foi comprado pelo sangue do Cordeiro. Você foi chamado pelo Senhor. Estão tentando sepultar os teus sonhos, cavalgar sobre você, sufocar os teus ideais. Porém, eu tenho consciência de quem Deus é. Existem 3 princípios que eu preciso guardar aqui no meu coração. 3. A respeito de quem Deus é. Primeiro lugar, Deus é Pai. Segundo lugar, Deus é Pai. Terceiro lugar, Deus é Pai. Eu preciso ter certeza no meu coração. Deus é Pai. E o Pai guarda e cuida dos teus filhos. A Ele a honra, a Ele a glória. A Ele eu vou para todo sempre. A Ele a honra, a Ele a glória. Você pode agradecer o nome do Senhor com a tua boca. Eu merecia o inferno, Deus me deu o céu. Eu merecia cadeias e prisões, Deus me deu liberdade. Eu merecia a morte e Deus me oferece a vida e vida com abundância, meu irmão. Eu quero terminar dizendo, usando o texto que Paulo escreve, 1 Coríntios capítulo 15, versículo de número 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo de antemão que a tua obra, o trabalho das tuas mãos, tem uma recompensa. Deus os abençoe. E as palmas aí. Graças a Deus. Gostaria de convidar o evangelista Nelson, a Luísa Maria Chaves, evangelista Luciano, para fazer esse Luciano nas mãos. Gostaria de chamar a evangelista Gisele, a Luísa
Elaine vai estar ajudando o pastor aqui nos louvores. E o Júlio? Já chamei. E o Júlio? Vem aqui, Júlio, nos ajudar em nome de Jesus, amém? Vamos ver. Irmãos, olha só. Márcia, é a semana que vem que você pediu a cantina das crianças. A semana que vem, dia 8, vamos ter uma cantina especial para as crianças. Então colabore em nome de Jesus. E dia 21, vamos ter o culto do inverno. A Luciene tem algumas coisas para realizar. Você que quer nos ajudar, procure a Luciene, porque precisamos de donativos. Vamos ter também uma barraca de batata frita, né, José? E se você quiser também fazer alguma barraca diversificada, me procure em nome de Jesus. Eu estava esperando a tapioca, mas nada. Então, vamos na barraca da batata quente em nome de Jesus. Batata frita, eita nós. Mas não deixa de ser quente. Vamos abrir as nossas Bíblias, igreja, no livro de Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. São versículos conhecidíssimos nossos, mas há necessidade de nós lermos e guardarmos em nossos corações, na tábua dos nossos corações. Diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, havendo dado graças, rompeu e disse: tomai e comei, isto é meu corpo, que é rompido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que bebedes em memória de mim. Porque todas as vezes que comeis esse pão e bebedes esse cálice, anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, qualquer que comer esse pão ou beber esse cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examina, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba desse cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para si mesmo o juízo, e não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem, porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntai para comer, esperai um pelos outros. Porém, se alguém tiver fome, coma em casa, para que vos não ajuntei para a condenação. Quantas demais coisas ordenareis quando for ter convosco. Olha, nós não estamos aqui para ver se você vai participar ou não do corpo de Cristo. Os obreiros